Na aula de hoje, teremos a nossa primeira revisão, que abordará os assuntos das aulas 1 a 5. Funcionará da seguinte forma: trabalharemos com resumos, tabelas, conceitos-chave e diagramas. Os assuntos cobertos serão proposições, tabela-verdade e os conectivos lógicos e, ou inclusivo e ou exclusivo. Antes de começarmos, vamos a uma observação importante. Caso você queira ver a aula com a explicação completa, o número da aula aparecerá aqui, no canto superior direito do vídeo. Vamos começar. Proposições são frases declarativas, as quais podemos julgar como sendo verdadeiras ou falsas. Aqui, pegamos nossa tabela, que inclusive vimos no vídeo, que mostra de forma bem resumida o que é proposição e o que não é proposição. Alguns dos exemplos que não são proposição são frases com ordens, no imperativo, perguntas, onomatopeias e exclamações. Como vimos, existem dois tipos de proposição, a atômica e a composta. No nosso exemplo, podemos ver duas proposições atômicas, unidas por um conectivo lógico. A proposição atômica é, portanto, uma proposição isolada. Marcamos com letra minúscula a se iniciar por P. Já a proposição composta é a junção de duas ou mais proposições e marcamos com letra maiúscula a se iniciar por P também. Vamos para a tabela verdade. Como vimos, serve para que possamos analisar todas as situações possíveis e não necessariamente emitir um resultado final, se é verdadeiro ou falso. Por tal motivo, uma mesma coluna pode receber simultaneamente os valores verdadeiro e falso. Vamos agora passar para alguns conceitos-chave de como montar e preencher nossa tabela verdade, a começar pelo número de linhas. Como vimos, nosso número de linhas será igual a 2 elevado a n, sendo que n é o número de proposições. Mas como é que a gente pode esquematizar uma forma de se preencher com verdadeiro ou falso? Podemos organizar o procedimento em 3 passos. Primeiro, trabalhamos com uma coluna por vez a se começar da primeira, da esquerda para a direita. Segundo passo, dividimos a coluna pela metade. Na parte de cima, colocamos tudo como verdadeiro e na parte de baixo, tudo como falso. Terceiro e último passo. Vamos fazendo por seções até terminarmos de preencher a tabela. Para ilustrar melhor, vamos fazer um exemplo ao lado, para a tabela verdade de P e Q. O primeiro passo é trabalhar com uma coluna por vez, a se começar da esquerda para a direita, portanto, essa daqui. O segundo passo é dividir a coluna pela metade, dessa forma. Na parte de cima, colocar tudo como verdadeiro e na parte de baixo, colocar tudo como falso. E a seguir, fazer as outras seções, até terminar a tabela verdade inteira. Agora, nosso próximo assunto, o conectivo lógico e. Sua regra é de que algo será verdade quando todas as proposições conectadas forem verdade. Sua representação simbólica é a seguinte, e sua tabela verdade genérica fica do seguinte modo. Quando temos verdadeiro e verdadeiro, marcamos com verdadeiro, pois todas as proposições conectadas são verdade, e nas demais situações, onde o valor verdade não se repete em todas as proposições, marcamos com falso. O conectivo lógico ou, também conhecido como ou inclusivo, tem a seguinte regra. Algo será verdade quando pelo menos uma das proposições conectadas for verdade. Sua representação simbólica é a seguinte, e sua tabela verdade, genericamente para P e Q, fica da seguinte maneira. Quando temos verdadeiro e verdadeiro, marcamos como verdadeiro, verdadeiro e falso, marcamos como verdadeiro também, pois pelo menos uma precisa ser verdade e a regra foi atendida, e a mesma coisa para o caso abaixo. Já na última linha, temos 2 valores falsos. Portanto, a regra não foi cumprida e marcamos com falso. Já a regra do conectivo lógico ou exclusivo é de que algo será verdade quando uma única proposição for verdade. Sua representação simbólica é essa e sua tabela verdade genericamente fica da seguinte maneira. Para a primeira linha, que temos verdadeiro e verdadeiro, marcamos como falso, pois somente uma única proposição deve ser verdade. Já para a segunda e terceira linha,
Essa regra é atendida, então marcamos como verdadeiro. Já na última linha, onde temos ambas colunas como falsas, marcamos como falso. O próximo assunto da nossa revisão mostra um resumo que inclusive vimos na aula 5 e que aborda as diferenças entre ou inclusivo e ou exclusivo. Começaremos por aqui. Esse símbolo é do ou exclusivo e recebe esse nome pois sua regra diz que somente um pode ser verdade, por isso é exclusivo. Já esse símbolo é do ou inclusivo e recebe esse nome pois permite que todas as proposições conectadas sejam verdade. Para o ou exclusivo, temos que sua estrutura padrão é ou P ou Q. Já no ou inclusivo, temos que sua estrutura padrão é P ou Q. Repare que no ou exclusivo, o conectivo aparece antes da proposição, o que é um excelente indicativo para que possamos identificá-lo. E por fim, o ou exclusivo une somente duas proposições, enquanto o ou inclusivo pode unir várias proposições de uma vez só. Veja o exemplo: P, ou Q, ou R, ou S, e aí vai. O próximo assunto abordamos tanto na aula 4 quanto na aula 5 e continuaremos a completá-lo nas demais aulas. É a ordem dos conectivos lógicos. Como vimos, existe um diagrama, e segundo esse diagrama, os conectivos lógicos que estão mais à esquerda são os que devemos fazer primeiro. Já os que estão mais à direita são os que devemos fazer por último. Completamos esse diagrama pouco a pouco e obtivemos o seguinte por enquanto. Primeiro o E, depois o ou inclusivo e, por fim, o ou exclusivo. Repare que há aqui um quadrado que ainda não foi preenchido, ou seja, há um tipo de símbolo que recebe prioridade sobre esses todos, mas veremos ele mais para frente. Com esse resumo agora, aqui estão os exercícios propostos, na forma de FBFs, fórmulas bem formuladas. É muito importante entendermos que não necessariamente todo exercício de lógica matemática nos virá como frases para que identifiquemos as proposições. Muitas vezes, nós receberemos já FBFs prontas. Uma boa dica para se quebrar o estranhamento de resolver FBFs diretamente em vez de criar as nossas próprias através de frases é lembrar que devemos resolver primeiro o que está em parênteses e depois juntar esse resultado com o resto da FBF. Boa sorte com os exercícios e eu os resolverei na aula que vem.